Oi, amigos. Atenção, voltamos à regência verbal. Agora, com os verbos lembrar e esquecer. Estes dois verbos podem ser utilizados com ou sem pronome oblíquo, como vocês percebem na tela. Com pronome oblíquo, eu me esqueço, tu te esqueces, ele se esquece. Nós nos esquecemos, vos esqueceis, eles se esquecem. Agora, sem pronome oblíquo, eu esqueço, tu esqueces, ele esquece. Nós esquecemos, vós esqueceis, eles esquecem. Agora, se você utiliza o verbo com pronome oblíquo, você deve utilizar a preposição. Sem pronome oblíquo, sem preposição. Então, eu me esqueci do documento. Com pronome oblíquo, com preposição. Eu esqueci o documento, sem pronome oblíquo, sem preposição. Então, qual é a regra para os verbos esquecer e lembrar? Com pronome oblíquo, com preposição. Sem pronome oblíquo, sem preposição. Veja os exemplos. Simplesmente esqueci tudo. Simplesmente esqueci de tudo, simplesmente esqueci tudo. Simplesmente esqueci tudo. Se o verbo está sem pronome oblíquo, você não pode utilizar a preposição. Segundo exemplo, simplesmente me esqueci. Olha o pronome oblíquo aí. Com pronome oblíquo, com preposição. Simplesmente me esqueci de tudo. O verbo lembrar segue a mesma regra. Lembraram todos os detalhes, sem pronome oblíquo, sem preposição, e lembraram-se de todos os detalhes, com pronome oblíquo, com preposição. Portanto, lembramos o nome daquele filme? Esqueceram de mim. Então, esqueceram de mim. Note que o verbo esquecer está sendo utilizado sem pronome oblíquo. E aí nós temos a preposição. Ou seja, considerando-se a exigência da norma culta da língua portuguesa, está inadequado, esqueceram de mim. A forma mais adequada seria esqueceram-se de mim, com pronome oblíquo, com preposição, ok? E o verbo pagar, como é que fica? Será que eu posso falar, eu paguei o jardineiro? Não. Dá uma olhadinha na fórmula aí. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Ou seja, não podemos pagar alguém, só podemos pagar a alguém. Nós pagamos aquilo que nós compramos. Eu posso pagar um lápis, eu posso pagar uma bicicleta, mas eu só posso pagar ao vendedor, ao jardineiro. Dá uma olhada nos exemplos. Eu já paguei ao garçom. Lembrando que quem paga, paga a alguém. E no exemplo, eu já paguei a garçonete. Você sabe que quem paga, paga a alguém. Portanto, neste caso, o verbo pagar exige preposição. E o substantivo garçonete admite o artigo a garçonete. Neste caso, preposição a mais o artigo a gera uma fusão chamada crase. Portanto, eu já paguei a garçonete. Se alguém pergunta, já pagou ao garçom? Será que podemos responder sim, já o paguei? Já o paguei ou já lhe paguei? Qual a forma mais adequada? Dá uma olhada nesses pronomes. Os pronomes oblíquos lhe e lhes são complementos verbais com preposição, equivalem a ele, a você. Os pronomes oblíquos o, a, os, as são complementos verbais sem preposição, equivalem a ele, você. Portanto, já pagou ao garçom? Respondo, já paguei a ele. O complemento verbal agora é com preposição, portanto, já lhe paguei. Esta é a forma adequada. E o verbinho saideira, perdoar. A fórmula do verbo perdoar é a mesma
do verbo pagar. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Ou seja, nós não perdoamos as pessoas, nós perdoamos as coisas. A quem? Às pessoas. Olha a fórmula de novo. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Portanto, eu posso falar, eu perdoo você. Quem perdoa, perdoa a alguém. Portanto, eu perdoo a você. Esta seria a forma em acordo com a norma culta da língua portuguesa. Assim, veja o exemplo. Perdoaremos sempre os nossos irmãos. É possível falar isso? Lembre que quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Quem perdoa, perdoa a alguém. Portanto, perdoaremos sempre aos nossos irmãos. O verbo perdoar exige preposição quando o seu complemento é uma pessoa. Eu a perdoo. É possível esta formação? Lembre de uma coisa. Quem perdoa, perdoa a alguém. O complemento do verbo perdoar, nesse caso, é com preposição. E os pronomes oblíquos, que substituem complementos com preposição, são quais? Lhe e lhes. Portanto, a forma mais adequada, eu lhe perdoo, ou seja, eu perdoo a você. Último caso. Eu já perdoei você pelo ato desonesto. Lembre, o verbo perdoar não tem pelo. Lembre da fórmula. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Portanto, eu já perdoei o quê? O ato desonesto a quem? A você. Se quiser substituir a você por lhe, eu já lhe perdoei o ato desonesto. Ok? Então era isso por hoje. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.